Olá pessoal, hoje quarta-feira, dia 19 do mês de outubro, a gente vai incorporar aí ao nosso vídeo de fechamento também o gráfico do Ibovespa, porque como a gente trabalha com fluxo e o fluxo tem influência no preço, a gente vai conseguir elucidar aí e deixar mais interativo o nosso trabalho junto às pessoas que já acompanham nosso canal e também os novos que estão aí chegando. Pessoal, hoje a gente interrompeu 4 sessões consecutivas de alta para o nosso mercado. Hoje a gente fechou aí com uma desvalorização de 0,43% aí para o nosso Ibovespa. Isso mudou a nossa tendência, pessoal, conforme a gente comentou aí no pregão de ontem, que a gente até comentou com vocês aí sobre o fluxo estrangeiro por parte aí do nosso mercado. Inclusive, vamos até colocar aqui no dia de hoje a participação dos investidores. Vocês estão lembrados aí que a Bovespa solta com 2 dias de atraso, né, em relação à movimentação, e no pregão de segunda-feira, dia 17, a gente teve uma alta aqui para o nosso índice de 1,5%. E vocês estão lembrados que a movimentação por parte aí do investidor pessoa física estava com 1,1 bilhão de reais de ponta vendedora? Pessoal, eles pularam aí para quase 1,8 bilhão de reais de ponta vendedora no pregão de terça-feira. E o que o investidor aí estrangeiro eles tiveram no nosso mercado? Já pularam para 2,9 bilhões de reais de ponta compradora. É isso que a gente está comentando. Então, quer dizer, toda essa onda positiva que a gente viu para o nosso mercado estava sendo calçada pelo investidor estrangeiro e o investidor pessoa física na ponta errada. Bom, pessoal, aqui a gente vai dar uma comentada aqui em relação ao fluxo. Como é que a gente teve hoje? Hoje foi um pregão bem travado, né? Um pregão necessariamente de correção, conforme a gente está verificando com vocês, que é até uma forma saudável, só que bem travado durante o dia de hoje. Inclusive hoje a gente teve o quê? Um pregão que descolou das bolsas americanas e hoje também a gente teve um pregão atípico no que diz respeito ao quê? A desvalorização para o nosso índice e também para a moeda americana. Coisa que não é muito típica do nosso mercado, só que se a gente verificar também, eles atuaram numa ponta vendedora para o nosso dólar futuro. Se a gente verificar na movimentação intradiária, essa ponta compradora no à vista com a ponta vendedora no futuro, ela se deu basicamente no leilão de fechamento. Porque até antes do leilão de fechamento, eles estavam atuando numa ponta vendedora no nosso mercado à vista. Novamente, aquela movimentação que a gente conhece, ponta compradora no leilão, basicamente naqueles ativos de peso e visibilidade, Ambev, Petrobras, Vale, Itaú, Bradesco, e eles atuando nessa ponta no leilão de fechamento. E no nosso mercado futuro, eles tiveram um movimento bem errático no dia de hoje, quando a gente fez um giro com vocês por volta de 3h30 da tarde, eles estavam com uma ponta compradora de cerca de 25 milhões de reais. Às 3 horas, eles fizeram até o pico do dia em 29 milhões de reais de ponta compradora. Depois voltaram novamente para a ponta vendedora. Então, se a gente observar aqui, eles tiveram um pregão predominantemente vendedor no nosso mercado. Ajudou realmente a empurrar a nossa bolsa para baixo e descolar aí das bolsas americanas. Se a gente olhar inclusive no nosso mercado à vista, esse aqui é a ponta compradora no pregão de hoje e no pregão de ontem eles atuaram o quê? Na ponta vendedora, 120 milhões. Inclusive ontem que a gente foi aquele dia de show que a gente comentou aí, a alta vigorosa para o nosso mercado, colaborada para o movimento que eles tiveram aí no nosso mercado futuro. Então, o que eles venderam no mercado à vista no pregão de ontem, eles aproveitaram para poder o quê? Recomprar no pregão de hoje, ficaram praticamente então com essa movimentação 0 a 0 para o nosso mercado. Se a gente dá uma olhadinha lá nas posições interdiárias dos contratos, eles conseguiram lucrar aqui nas duas pontas. No caso aqui do Ibovespa Futuro, 210 pontos, e no caso do dólar futuro, 11 pontos no nosso mercado. Essa movimentação errática que a gente comentou, né, que foi um pregão inclusive meio que travado, a gente ficou aí praticamente numa movimentação lateral até 2 horas da tarde, eles ora numa ponta vendedora, depois ora numa ponta compradora, inclusive eles conseguiram inverter a mão exatamente quando a gente fez aí uma ponta de venda, a gente marcou a mínima em base horária em 64.500 pontos, a gente caiu entre 2 e 3 horas praticamente 500 pontos no índice futuro, eles inverteram uma mão para compra, depois quando o mercado se recuperou, eles socaram novamente ponta vendedora e terminaram aí com 79 milhões de ponta vendedora para os nossos contratos do Ibovespa Futuro. Pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui na base diária desses contratos? Hoje foi o primeiro pregão que a gente teve aqui uma interrupção daquela ponta compradora que a gente viu nos últimos 4 pregões. Inclusive a forte movimentação que a gente teve aí para o nosso índice. Hoje eles atuando numa ponta vendedora e também colaborando também para essa evolução negativa dos preços para o nosso Ibovespa Futuro. Em relação ao dólar, eles tiveram mais um pregão de vendas, já é o terceiro consecutivo, e no caso do dólar futuro, a posição
de mínima em base diária do contrato, que vai se encerrar agora no final do mês, e eles atuando novamente na ponta vendedora e fazendo pressão de preços aí para os contratos do dólar futuro. Pessoal, se a gente olhar aqui nos nossos ativos, hoje a gente já tinha verificado no nosso giro que eles estavam atuando como carro-chefe de compras nas ações da Cielo. Inclusive eles mantiveram o patamar de 15 milhões de reais e o ativo estava caindo 0,4 no nosso giro, terminou com 0,1 de desvalorização no nosso mercado. Como carro-chefe de vendas, eles estavam nas ações preferenciais de Petrobras, um pouco mais de 40 milhões. O ativo estava com uma valorização de 0,7 e terminou com uma valorização de 1,15 no nosso mercado. No caso de Petrobras, eles estavam com uma ponta vendedora nas ações preferenciais e as ações ordinárias uma ponta compradora. Inclusive, a gente já tinha observado isso também no nosso giro. Em relação à movimentação dos ativos que eles atuaram na ponta compradora, variação média positiva 0,26 e na ponta vendedora, variação média negativa 1,01. É o que a gente sempre comenta com vocês, pessoal. A expertise desse tipo de investidor que atua no nosso mercado. Num dia de baixa, eles conseguiram faturar aí, tanto na ponta compradora quanto na ponta vendedora, nos ativos mais compradores e mais vendedores por parte deles. No mercado de opções, não. No mercado de opções, eles tiveram aí prejuízo tanto da Petrobras quanto também para as opções de Vale. No caso de Petrobras, em relação ao giro, eles aumentaram essa posição vendedora, principalmente aqui de Caos, e também de Vale aumentaram essa posição vendedora no nosso mercado. Se a gente dá uma olhadinha aqui no nosso quadro, a gente vai conseguir perceber que nas opções de Petrobras que eles atuaram na ponta compradora, eles tiveram até lucro, 5,16. Só que na ponta vendedora foi um prejuízo menor, 4,72, só que o volume foi bem maior e que não teve a capacidade de conter por essa projeção de lucro dessa ponta compradora. Tiveram praticamente o dobro de prejuízo aqui nessa ponta vendedora para as opções de Petrobras. No caso de Vale, não, eles conseguiram até oferir lucro nessa ponta vendedora para as opções de Vale, só que a ponta compradora teve aí um prejuízo um pouco maior em relação a essa variação percentual que a gente está acompanhando aqui. Pessoal, vamos ficar bem atento. Hoje a gente teve aí um fluxo vendedor por parte deles no nosso mercado à vista e no leilão de fechamento eles inverteram a mão, praticamente anulando com as vendas que eles tiveram no pregão de ontem. E no mercado futuro, coisa que a gente sempre comenta com vocês, que tem vencimento e tem prazo, eles atuando numa ponta vendedora no mercado e hoje a gente teve um primeiro dia de correção interrompendo 4 sequências positivas aí para o nosso Ibovespa. A gente segue atento, amanhã a gente retoma com o nosso giro do mercado, mais ou menos na metade do pregão, por volta de 2 horas da tarde, para que vocês possam perceber aí a pressão de preços que esses participantes fazem nos nossos ativos. Um forte abraço e até amanhã, pessoal!